Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot e neste vídeo nós vamos ver um snippet para poder criar um mecanismo de dupla confirmação para abertura de posições. O que isso quer dizer? Nós vamos ter dois sinais de compra, por exemplo, e nós só vamos abrir uma posição comprada se houver a confirmação de um sinal de compra e depois do outro sinal de compra. Então, quando tiver essas duas confirmações, a dupla confirmação é que a gente vai abrir uma posição. Pode ser de compra, pode ser de venda, aí depende da sua estratégia. Pode ser para os dois também. Você pode generalizar esse código um pouco mais e colocar 3 confirmações, mas a prática diz que no máximo 3 confirmações. Cada vez que você coloca uma confirmação a mais, você deixa o seu código mais restritivo. Então o ideal é você usar 2, no máximo 3 confirmações. Primeiramente eu vou abrir aqui um gráfico no Profit para poder motivar a criação desse código-fonte. Então aqui eu tenho uma estratégia genérica, tá? Não vamos nos ater ao que é exatamente a estratégia, mas ao conceito da dupla confirmação. Eu tenho aqui um indicador sendo utilizado que é o IFR, o Índice de Força Relativa, e aí eu coloquei aqui uma linha em 35, que seria o limiar de sobrevenda. Então, se houver um cruzamento de baixo para cima, eu teria então uma sinalização de compra pelo indicador RSI, pelo IFR. E aqui no gráfico de cima eu tenho os meus candles pintados com uma média. Então eu tenho uma média aqui de 16 períodos, aritmética. Quando há o cruzamento do fechamento do candle para cima dessa média, os candles ficam verdes. Quando fica para baixo, fica vermelho. Então, quando houver o cruzamento do candle do preço de fechamento acima da média, eu teria um outro sinal de compra. E eu só quero abrir a posição comprada se houver a sinalização de compra pelo IFR e se houver também o cruzamento do candle do preço de fechamento acima da média. Então, observe este exemplo aqui. Em S2, eu tenho o IFR. Então, sinalizou aqui S2, o sinal de compra pelo segundo indicador. E aqui, no histórico, eu tenho sinalização de S1 e S1, ou seja, houve cruzamento aqui por um único candle, né? Depois aqui 4 candles para um sinal de compra. Então, havendo esses dois sinais de compra, fica confirmada a abertura da minha posição de compra, que é feita neste momento aqui, e aí a operação aqui anda a favor e é encerrada lá em cima no sell to cover, resultando aqui numa operação bem sucedida, né? Por coincidência. Eu quis até mostrar aqui um caso de sucesso. Mas a gente também teria casos aqui de insucessos, né? Por exemplo, aqui ó, comprou, foi estopado. Aqui é apenas um mecanismo de dupla confirmação. Eu não estou aqui querendo convencer vocês de que este setup aqui é o melhor. É apenas um exemplo didático para que você entenda o mecanismo de dupla confirmação. Então não vamos nos ater aqui a detalhes de a média aqui é de 16 períodos. Aqui o limiar está em 35. Poderia ser 20, poderia ser 25. A média poderia ser 32, poderia ser 20. E a propósito, eu estou aqui aplicando também no ativo Petro 4, num gráfico de 15 minutos. Então vamos para o código, que eu vou explicar para vocês como que funciona esse mecanismo. Quem assiste os vídeos do canal já está cansado de saber que no menu superior do site tem a área de snippets, exemplo de códigos. Esse código estará na seção de snippet para ordens e administração de trade. Confirmação de ordens por múltiplos sinais. Pode usar o menu direito aqui, confirmação de ordens por múltiplos sinais. E copia aqui esse código-fonte. Eu já deixei aqui o meu código-fonte e eu vou explicar aqui. São 100 linhas de código para esse mecanismo de dupla confirmação. Eu vou explicar aqui passo a passo para vocês entenderem o que está sendo feito e poderem adaptar e utilizar nas suas próprias estratégias. Então aqui nós temos uma área de constante da linha 1 até a linha 6. Para este caso aqui, eu tenho uma janela de timeout de confirmação e timeout de confirmação igual a 12. O que é o timeout de confirmação? É a quantidade de candles que eu vou aguardar entre o primeiro sinal de ordem de um indicador e o segundo sinal de ordem. Então, se nessa janela de 12 candles, e aí aqui independe do tempo gráfico que eu estou, né? 12 candles de 15 minutos vai dar um tempo. 12 candles de 5 minutos vai dar outro. 12 candles de 1 minuto vai dar outro. Então, isso aqui você vai personalizar essa constante. Então, eu estou dizendo que se cada hora tem 4 candles de 15 minutos. Se em 3 horas houver a confirmação dos dois sinais, eu vou abrir minha posição de compra. Aqui eu tenho o limite para considerar a sobrevenda no IFR, que eu defini como 35. Aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, eu construí ele ali no gráfico tempo real. Aqui a estratégia precisa configurar tudo novamente. Dali foi só para exemplificar o conceito. Aqui no código a gente está construindo tudo.
Eu vou ter algumas entradas na estratégia, que é I quantidade de períodos da média, que é o cruzamento da média que eu vou utilizar como primeiro indicador técnico, com 16 períodos. I quantidade de períodos do IFR, também estou utilizando 16 períodos. Aqui eu tenho uma variável booleana, B, módulo automação, recebe o valor default de falso, que é para poder gerar compatibilidade com o módulo de automação de estratégias. Ou seja, para enviar as funções de ordens corretamente, dependendo do contexto que eu estou aplicando a estratégia. Aqui da linha 14 a 24 eu tenho então as variáveis que eu vou utilizar. As linhas 15 e 16 são as variáveis dos indicadores, né? Eu tenho B sinal compra IFR e B sinal compra de cruzamento de média, são variáveis booleanas. Eu tenho F IFR, F média, que são dois valores float, são os valores dos indicadores. Eu tenho I interador timeout, que é um inteiro, que está até errado aqui, né? A gente é iterador, eu escrevi interador, mas vai ficar assim. B sinal compra confirmada, booleano. Então essa variável booleana vai ficar verdadeira quando B sinal compra IFR e B sinal compra cruzamento de média forem verdadeiros dentro da janela de timeout. Eu tenho B sinal compra IFR ativou, B sinal compra cruzamento de média ativou, duas variáveis booleanas que eu vou explicar a seguir para que servem. Eu tenho uma variável booleana B comprado, B configurou o risco da operação, booleana, F preço-alvo, F preço-stop, F stop offset, tipo float. Aqui eu não fiz nenhuma gestão de risco, é o básico do básico aqui, é só coloquei uma relação 3:1 só para poder ter algo para demonstrar aqui. Então essa parte de gestão da operação, você vai personalizar da forma que quiser. Inclusive na área de snippets você tem várias opções lá de stop móvel e de alvo para você poder utilizar como exemplo. Então vamos começar a explicar aqui a estratégia, como funciona o mecanismo de dupla confirmação. Eu começo atribuindo a B comprado o retorno da função isBot, que vai me retornar se eu estou na posição comprada ou não. Em seguida, na linha 28, eu tenho FFR, que vai receber o retorno da função RSI, que é a função que retorna o valor do indicador IFR para I quantidade de períodos IFR e 0, que significa tipo de cálculo clássico. Então, se você tiver dúvidas o que é o tipo de cálculo clássico, só abrir a documentação da Anelógica e você verá lá. A variável Fmédia recebe o retorno da função média, que é a média aritmética, de I quantidade de períodos da média do preço de fechamento. B sinal de compra confirmada vai receber o valor igual a falso. Em seguida, eu vou ter os sinais de compra individuais para os indicadores. E aí aqui você vai poder personalizar da forma que lhe for mais conveniente. Então, B sinal de compra cruzamento de média vai ser igual a preço de fechamento maior do que a média do período atual e preço de fechamento um candle para trás menor que a média um candle para trás. Ou seja, houve o cruzamento acima da média. Esse vai ser o meu B sinal de compra de cruzamento de média. O meu B sinal compra IFR vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser um indicador IFR cruzando acima do limite de sobrevenda, valor 35, definido aqui na constante, e o valor de IFR um candle atrás tem que ser menor do que o limite de sobrevenda. Então esse vai ser o meu B sinal compra IFR. Qual que é a probabilidade desses dois sinais acontecerem exatamente no mesmo candle? É baixíssima, né? Por isso que a gente tem que ter uma janela de timeout. A gente tem que ter uma análise diferida. Eu tenho que considerar que os sinais vão acontecer próximos um do outro, não necessariamente vão acontecer no mesmo candle. Então aqui vai ser um auxílio visual de sinais individuais. Eu vou plotar o texto no gráfico S1 quando B sinal compra de cruzamento de média for verdadeiro e não estiver na posição comprada. Eu vou escrever S2 na parte de baixo do candle em cor amarela quando não estiver comprado e houver um sinal de compra pelo IFR. Em seguida eu tenho a lógica para múltiplas confirmações. E aqui o código ele fica um pouquinho mais complicado devido a restrições da linguagem NETSL, que não tem, por exemplo, comando break para laços. Então nós temos aqui que rodar o laço de forma completa, o que é um desperdício de tempo. Mas vamos lá. Se eu não estiver comprado, aí eu vou executar aqui dentro. Então vai fazer, se o timeout for igual a 0, ou seja, se a janela de timeout for igual a 0, significa que eu quero que os dois sinais ocorram exatamente no mesmo candle. Essa vai ser a dupla confirmação. Então se for igual a 0 e sinal de compra de cruzamento de média for verdadeiro e sinal de compra de IFR for verdadeiro, então eu vou fazer B sinal de compra confirmada igual a true. Se não,
eu vou verificar se o iTimeout de confirmação for maior que 0, isso daqui é só uma proteção, né? Que dizer que alguém poderia, por exemplo, colocar um valor negativo para o iTimeout de confirmação. Eu coloquei aqui apenas uma condição de segurança, né? Se for maior que 0, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer B sinal de compra confirmada vai ser igual a falso. Eu vou fazer que B sinal de compra IFR ativou é igual a falso, B sinal de compra cruzamento médio ativou é igual a falso. E aí eu vou ter que iterar de 0 até o fim da janela histórica. E aí aqui a janela histórica, o timeout de confirmação está definido como 12 candles. Então eu vou ficar do candle atual, 12 candles para trás, e vou ver se nesse intervalo houve a confirmação dos dois indicadores técnicos. Então é isso que vai fazer aqui. Se B sinal de compra cruzamento de média no iterador, e aí aqui vai fazer de 0 até 12, né? For igual a true, então eu vou fazer B sinal de compra de cruzamento de média ativou igual a true. O mesmo para o IFR. Se o B sinal de compra IFR neste período aqui para trás, né, no I iterador timeout foi igual a true, eu vou fazer B sinal de compra IFR ativou igual a true. Se eu tiver o sinal ativado de compra para o cruzamento de média e para o IFR, então eu vou ter a dupla confirmação. B sinal de compra igual a true. E por que eu falei que não tem, que a linguagem NTSL é um pouco restrita? Porque quando eu faço isso igual a true, eu já poderia dar um break aqui e parar de executar o restante desse for. O que eu não posso fazer. Então esse aqui vai executar até o fim. Vai executar 12 vezes. Poderia ter executado, sei lá, se no candle passado já aconteceu a dupla confirmação, ele já teria interrompido, não teria que rodar 12 vezes. Então prosseguindo. Se houver a dupla confirmação, vai executar uma ordem mercado. Então se B sinal compra confirmada e não estiver comprado, então eu vou fazer o buy at market e vou atribuir a variável B configurou risco da operação igual a falso. O primeiro processamento depois que eu tiver comprado é que eu vou fazer a gestão de risco. Em seguida eu vou fazer B comprado igual ao retorno da função isBot para saber se eu estou comprado. Em backtesting isso vai acontecer instantaneamente. Eu vou comprar mercado aqui e na próxima linha já estou comprado. Mas no modo de automação de estratégias tem o delay do mercado, né? Você manda uma ordem para comprar mercado, seu código pode acabar sendo processado 2, 3 vezes antes de você estar comprado. Então por isso que a gente coloca essa variável igual a falso. Aqui pode ser que ainda não esteja comprado, então não vai executar o restante. E aí a gente precisa colocar isso aqui para a gente configurar a gestão de risco da operação assim que você estiver comprado. Então vamos lá. Aqui é a compatibilidade com o módulo de automação de estratégias, na linha de 73. Se eu estiver com B módulo automação igual a true, significa que eu estou no módulo de automação. E aí a lógica de funcionamento, quais são as ordens que eu utilizo, é diferente do backtest. Então vamos ver. Se eu estiver comprado e ainda não configurei o risco da operação, então eu vou calcular qual que é o meu alvo, meu stop e meu stop offset. O meu alvo foi buy price mais 550 ticks. O meu stop vai ser o buy price menos 150 ticks. Meu stop offset vai ser o meu preço de stop menos 100 ticks. Isso aqui foi arbitrário, 450, 150, 100. É só para demonstrar como que é o mecanismo de dupla confirmação. Você pode substituir aqui por um stop móvel, por um stop break-even, a forma que você achar melhor. E aí eu vou fazer sell short stop no preço do stop com offset e o sell short limit lá no alvo. Aqui eu vou enviar uma única vez. Caso essa primeira condição aqui não seja verdadeira, eu venho aqui para o else. E aqui o else é uma proteção de pulo da ordem stop devido a gaps. Então se eu estiver comprado e o preço de fechamento for menor que o meu stop offset, porque eu posso estar posicionado, coloquei o meu alvo e o meu stop, só que aí, quando o mercado abriu no dia seguinte, eu estou operando um gráfico de 15 minutos, ele abriu lá embaixo, muito abaixo do meu stop offset. Então isso aqui se perdeu. Para evitar isso, a gente coloca essa condição aqui, porque se houver o pulo da minha ordem, ele vai então encerrar a posição. Se eu não estiver no módulo de automação, nós vamos para a segunda condição aqui. Se eu estiver comprado, vai calcular o alvo, stop e offset da mesma forma, só que ao invés de usar os comandos sell short stop e sell short limit, vou usar o sell to cover stop e o sell to cover limit. Então essa aqui é só a alteração que se faz, né? Sell to cover stop vai ficar na frente, porque se eu tiver no mesmo candle eu tiver atingido o preço do stop e de alvo, eu vou dar preferência a executar o meu stop para ter um backtest mais seguro, mais confiável. E em seguida eu vou verificar se eu estiver comprado, aqui é a questão do pulo de ordem, né? E o preço de fechamento for menor que o stop offset,
então vai encerrar a posição também. E na linha 101, se eu ainda estiver comprado, eu vou fazer o Sell to Cover Limit lá no alvo. Então esse aqui é um funcionamento em backtest. Então eu vou clicar aqui para executar este código para a gente verificar o funcionamento dele. Bom pessoal, então eu executei o código aqui. Vocês estão percebendo que aqui, mesmo estando comprado, apareceram sinalizações de texto. Acredito que tenha sido algum bug introduzido por alguma atualização do Profit, que tenha acontecido com frequência, infelizmente. Então vamos tentar entender aqui o código. Apesar aí do texto ali estar sendo exibido onde não deveria, né? Vamos ver aqui, ó. Então aqui eu fiz uma compra, porque houve sinalização pelo S2 e S1 aqui, a menos de 12 candles deste momento aqui, ou seja, dentro da janela de timeout. E aí foi feita a compra, mas aqui o ativo está em queda, meu sinal é de compra, acabou sendo estopado, né? O que é natural. Vamos pegar aqui um momento em que a tendência era de alta. Por exemplo aqui. Então aqui neste candle aqui, né, houve uma sinalização, um sinal de compra pelo S2, que é o IFR, e aqui houveram algumas sinalizações de cruzamento de média, dentro da janela de 12 candles. Então foi feita a compra aqui, não atingiu o stop, né? A operação andou a favor e acabou atingindo o alvo lá em cima. Eu espero então que esse snippet tenha sido bastante interessante para vocês, que vocês possam utilizar em suas estratégias. Para quem já utiliza dois indicadores e que não sabia como implementar exatamente a dupla confirmação em código-fonte, está aqui o exemplo, basta pegar, modificar as condições dos indicadores e testar dentro da sua estratégia. Se tiver qualquer dúvida, é só postar no nosso fórum, a gente vai ter o maior prazer em responder e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.